para falar sobre o atual cenário eleitoral, levando em consideração as pesquisas mais recentes e as estratégias de cada candidato à presidência. A gente conversa agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Veiga. Seja muito bem-vinda, professora. Já começo falando sobre o macro. A gente tem agora, pelas últimas pesquisas, um tensionamento em que o ex-presidente Lula tenta levar essa eleição ou liquidar essa fatura em primeiro turno e o presidente Jair Bolsonaro tenta empurrar essa eleição para o segundo turno. E os dois se utilizam da rejeição. O presidente Jair Bolsonaro, especificamente, não conseguindo baixar a sua rejeição, traz como meta aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Esse tempo que a gente tem de pouco mais de 2 semanas até o primeiro turno será suficiente para essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sidney. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. De fato, o que a gente está vendo é uma tentativa, né, da campanha do Lula de encerrar a disputa ainda no primeiro turno, né, com um crescimento dele, uma tentativa de crescer aí nessa reta final e com forte apelo ao voto útil, né, com uma retórica que a gente pode caracterizar como uma retórica da ameaça, vamos terminar de uma vez, que isso pode terminar a eleição sem que haja tantos questionamentos no caso de ir para o segundo turno. Então, é como se fosse uma vitória mais assertiva, digamos assim, né? Esse é o discurso que a campanha do PT tenta trazer, articular a militância para pedir voto e para que possa finalizar a disputa no primeiro turno. Eles contam com essa última pesquisa IPEC, né, que era do antigo Ibope, e que mostra essa possibilidade de terminar a campanha no primeiro turno. No entanto, a gente vê outras pesquisas também mostrando que, se fosse agora, não terminaria no primeiro turno, que vai para o segundo turno, e, diante disso, Bolsonaro tenta usar o que ele consegue usar, né? Então, o que a gente tem visto é usar pacotes que possam atrair a classe mais baixa, aumentar a satisfação da classe mais baixa com o seu governo, particularmente no caso das mulheres, com a distribuição de recursos, fazendo campanhas para que, nesse sentido, tenha a economia que, de alguma maneira, tem contado a favor dele no passar do tempo, porque começa a mostrar uma tendência mais positiva, alguns ares mais positivos na economia. Então, ele está correndo, né, contra um atraso, ele está correndo contra o tempo para ver se ele consegue reduzir, né, a insatisfação com o governo dele para que possa chegar no segundo turno e ganhar a eleição. Então, é uma corrida contra o tempo aí dos dois candidatos. E a questão do ataque, é verdade, há um ataque. No momento anterior, vocês conversavam a respeito disso, né? Como que, em última instância, o ataque que servia muito para o segundo turno, ele já traz nesse primeiro turno, porque a ideia é ativar a rejeição no eleitor, para que o eleitor ele prefira votar, né, em quem ele rejeita menos do que ele vote naquele que ele prefira, que pode ser que não esteja entre os dois primeiros. Professora, com essa moldura aí, lamentavelmente, mais um pleito eleitoral dessa dimensão, né, nacional, para presidente da República, que não se discute propostas efetivas para saúde, educação. Não se tem arrazoados, mas não se tem realmente nada muito objetivo. Você acha que, de fato, mais uma vez, não vamos ter esse tipo de debate? Então, pelo que nós estamos vendo aqui, caminhando, né, com essa polarização, né, no sentido de termos dois candidatos que, de alguma maneira, usam a sua estratégia cada vez mais para ativar a rejeição do outro, muito mais do que para trazer uma agenda propositiva, de fato, está tendo muito pouco espaço para que tenha uma conversa, para que tenha uma pauta, uma agenda
né, para o Brasil, e a gente precisa dessa agenda para o Brasil, a gente precisa de uma agenda de desenvolvimento, porque é o problema, né, Sidney? Se você não tem os candidatos nesse momento, que é um momento crucial para a democracia, mostrando quais são os seus planos, né, quais são as suas propostas de maneira clara, o que acontece? Depois o eleitorado não sabe o que pode cobrar, porque, afinal de contas, não foi pactuado nada no momento da eleição. A democracia saudável, ela implica que, no momento eleitoral, hajam propostas divergentes, né, e que o eleitor se vincule a essas propostas e que depois, durante o mandato, ele possa cobrar essas propostas. O que a gente tem são duas ideias de Brasil muito vagas, né? Muito distintas, mas vagas no que se refere ao que você falava, no que se refere o que eu posso esperar e cobrar no que tange à educação, à saúde, à economia. Isso não está claro para o eleitor. Isso não está claro para o eleitor. Se me permite, tem um candidato que é o Ciro Gomes, né? Fez até um livro antes de começar e, de certa forma, imagino eu que ele pretendia, junto com a sua equipe, discutir algumas propostas mais objetivas. E isso também ficou sem espaço. A senhora acha também que o eleitor tem uma corresponsabilidade de não querer tratar tão profundamente os temas e, quem sabe, querer resolver essa parada logo? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, o eleitor acabou sendo levado por um partidarismo ou por um personalismo, né, por duas ondas, com esse medo de ser o outro que ele rejeita mais, ele não teve a tranquilidade para parar e falar, vamos escutar um pouco mais, né? Vamos escutar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de racionalidade para que a gente possa travar aqui um debate e, quem sabe, escutar um outro, né? Então não se teve essa tranquilidade e a coisa foi muito uma coisa atrás da outra. E o que atrapalha muito é essa questão que a gente tem hoje uma estratégia muito forte, né? Que é a teoria da conspiração. Não dá mais para você pensar política sem teoria da conspiração. O que caracteriza a teoria da conspiração é você achar no outro um adversário, quase um inimigo. E aí, na construção do outro, quase um inimigo, você perde o espaço que era para ter uma agenda propositiva e fica nessa questão de desconstrução mais do que de proposição. Professora, queria continuar nessa toada aí, porque tem muita gente que não gosta de utilizar, inclusive, esse termo polarização, porque diz que a gente sempre teve uma polarização política quando a gente fala de eleição para presidente entre PSDB e PT, que agora a gente entrou num outro nível em 2018 e agora nessa eleição. Como explicar, e nós trouxemos ainda há pouco um dado aqui falando do medo do eleitor, inclusive de dizer qual é a sua tendência política, medo da violência em si. Qual foi a mudança? Em que momento virou a chave para a gente chegar nesse estado em que a gente tem medo de dizer o que a gente pensa por medo de sofrer violência, inclusive física? Então, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade você tinha uma disputa, né, entre PT e PSDB que durante vários anos, várias décadas, por quase 30 anos, né, rivalizaram para a eleição presidencial no Brasil, e isso fazia parecer que você tinha um sistema político muito estável e muito seguro. O que aconteceu em 2018 é que houve uma volatilidade eleitoral muito grande do PSDB para o Jair Bolsonaro e diante de uma agenda muito negativa em relação a isso. O que a gente percebe é que aquele eleitor, enquanto você tinha um eleitorado muito no centro, quando você tem a figura do Bolsonaro que aparece com esse discurso mais de centro-direita, mais indo para a direita, né? Você tem um processo que vai puxando o eleitorado para a direita. E aquele processo de conversa razoável, que era polarizado, mas era polarizado entre centro-esquerda e centro-direita, né? Você tem um esticamento para mais à direita, para o campo mais da direita. E aí, a questão da paixão, a questão da intuição, vários aspectos não racionais passaram a serem muito mais ativados. Também tem uma coisa que a gente tem que ver, são dois aspectos que eu gosto de levantar quando a gente trata esse assunto.
Um é a questão técnica, a internet, né, enquanto um meio, o WhatsApp, eles estimulam essa comunicação dessa maneira. E o outro que eu gostaria de falar é que nada disso cresceria tanto se a gente também não tivesse problemas na nossa cultura política, de avaliação tão negativa das instituições. Nossa democracia talvez fosse um pouco mais sólida, poderia resistir um pouquinho mais. Tudo bem, vamos agradecer a participação da professora de Ciências Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Veiga. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde, gente. Obrigada, professora.